dele com o Coringa, essa blusa, né? Eu tô aqui. Conforme no último vídeo eu falei, ó, pro desespero do Felipe, eu não só estou de Batman, como de Coringa também. Botamos ao contrário. Peraí, vou pegar o casaco aqui. Vou falar que eu me vi. Oi pessoal, tô de volta aqui no Cultura Random. Tô aqui com o Felipe. Olá, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Então, tô de volta. Por que eu tô falando tô de volta com o Felipe? Porque esse aqui já é o terceiro vídeo de uma série que a gente tá fazendo aqui, enquanto o Felipe tá aqui em Curitiba visitando a gente. Eu troquei de camisa pra não ficar com a mesma camisa em todos os vídeos. Eu não tô na minha casa, então eu não posso. Bom, nesse vídeo agora, Felipe, vamos falar sobre um assunto que é política nos quadrinhos, que um pouco tempo atrás, aí no final do ano passado, teve uma pseudo-campanha, porque não foi uma campanha de verdade, sobre quadrinhos sem... Bom, depois de um pequeno acidente aí com a câmera, tava dizendo que no final do ano passado, mais ou menos, rolou essa pseudo-campanha, que é quadrinhos sem política. E a gente tava conversando um pouco antes aqui, conversando mesmo, normalmente, sobre essa questão de que não existe nada sem política, na verdade. Especialmente quadrinhos. E, pelo contrário, eu acho que tem que ter política nos quadrinhos. Sempre teve. Pra quem acompanha os quadrinhos fervorosamente, o Capitão América teve uma época nos Estados Unidos que deu um pau lá com o presidente, que não sei o que. Descobriram sobre muita corrupção e ele desiste do manto de Capitão América e vira o Nômade. O Nômade é usado até no filme agora, do... O primeiro, do Guerra Civil. Na verdade, 2. não, na verdade, o Nômade... É verdade, o Steve Rogers, ele tá sem, né? Ele tá com aquela roupa preta, sem o símbolo dos Estados Unidos, por assim dizer. E eu acho que vai ter o... Ah, não, é o Soldado Americano que vai ter agora na série do Soldado Invernal e Falcão, na série da Disney Plus. Não sei se você sabe, vai ter o Soldado Americano, que é aquele que tem umas listas diferentes, assim, né? Por isso eu coloco na edição a imagem desse personagem que eu tô falando. Eu acho que é Soldado Americano o nome dele. Coloca do Capitão América como Nômade também. Tá. Então, mas tava É uma roupa muito engraçada. E, tipo, desde sempre os quadrinhos, se você vê os X-Men, não tem... Os X-Men, quando foram criados, praticamente foram criados para minorias. São minorias retratadas nos quadrinhos. Não tem como você falar de quadrinhos sem falar de X-Men. Sim. Sem falar de X-Men, não tem como não falar de política. Um problema muito grande que a gente vê que acontece é que as pessoas não interpretam, ou interpretam do jeito que elas querem e não entendem a mensagem que era pra ser, como era pra ser. Porque, por exemplo, eu não me conformo de existir fã de Star Wars que pede ditadura, por exemplo, que quer coisa do tipo. E, enfim, o cara que lê X-Men reclama de minorias e fala que não tem que ter privilégio, ou... E nem tem privilégio, gente. Eu sou minoria e não tem privilégio. Eu tô querendo dizer que as pessoas colocam desse jeito. Não quer dizer que eles estão certos ou não nos argumentos, mas os argumentos são esses. Sim. Que, enfim, não tem como você falar de uma coisa sem falar da outra. Você estava falando, por exemplo, que você é muito fã da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha surgiu, de certa forma, como um movimento político, né? Que a Mulher Maravilha era um personagem para representar o feminismo. Porque não tinha uma personagem mulher na época forte. E aí eles colocaram a Mulher Maravilha como uma mulher independente, né? Porque você imagina, na época de... Ela tem 100 anos já, 80? Tipo, joga isso lá atrás. Não tem 100 anos não, porque o Superman fez 80 ano retrasado e o Batman 80 ano passado. Então ela tem mais de 80, porque ela é a primeira heroína da DC. Antes do Superman? Ela é canonizada, a primeira heroína da DC. Pra mim, o Superman é o primeiro super-herói, assim. Nossa, Mulher Maravilha. Felipe, enciclopédia que eu tô aprendendo aqui. Então, tipo... Ela tem mais de 80 anos. Você imagina uma mulher nessa época, o quê? 30? Década de 30, fazendo o que ela faz. Pilotando um jato invisível ainda. Isso é porque a gente tá falando só dos quadrinhos, assim, mais... Os americanos. E mais padrãozinho também, assim, quadrinho mainstream. Vou colocar a palavra mainstream, que é melhor. Porque, por exemplo, a gente tava citando aqui na minha coleção, o Felipe pegou o mouse ali, por exemplo. O bom é que tem referências prontas. Ó, gente, comprem, leiam... Do que fala o mouse, eu acho que tá bem claro na capa, mas como eu tô dizendo, as pessoas têm dificuldade de interpretar e entender as coisas. Um gato aqui é nazista e os ratos são judeus, então... Fala um pouquinho de mouse aí pra galera. Mouse é uma história muito interessante do Art Spiegelman. Ela ganhou um prêmio Pulitzer. Conta a história de... O que é um prêmio Pulitzer? Só pra explicar pra galera, o que é o Pulitzer? É o maior prêmio, acho que, de jornalismo que pode se receber. Mouse é tão impressionante, é tão foda, que...
é um quadrinho, uma história em quadrinhos, que ganhou o prêmio Pulitzer, que é de jornalismo. Ele não ganhou um prêmio Eisner, que é de quadrinhos. Ele ganhou um Pulitzer. Você tem uma ideia de como isso aqui é impressionante, como isso aqui é maravilhoso. Ele conta, na história, ele é um rato, né, o protagonista, que ele conta a história do pai dele. Ele usa essa metáfora, né, de fábula, em que ratos e gatos, que o pai dele conta como é que era a ditadura, não, como é que era o nazismo, porque ele era um judeu e o pai dele foi pego do campo de concentração. Então ele conta toda a narração que o pai conta pra ele. Na história ele conta como se fosse uma quebra de quarta parede, né? Que ele tá narrando o pai contando, enquanto ele grava o pai contando, e ele vai fazendo a história toda a partir disso. É muito interessante. Então é um quadrinho totalmente político e que é maravilhoso, ganhou prêmios. É um dos melhores do século passado. Aproveitando aqui que eu tô pegando referências, isso daqui tem dois aqui, um do lado do outro, inclusive. Aqui, se não é pra falar de política, né? Aqui, ó, Watchmen. Eu acabei de ler o Watchmen, por incrível que pareça, tem uma falha de caráter meu. Eu não tinha lido ainda o Watchmen. Me perdoem, também não li. Até semana passada. Mas eu conheço a história. Porque, eu só tinha visto o filme, na verdade, de 2009, que é maravilhoso. Também, pra quem não conhece o filme, vai assistir, porque é maravilhoso. Então eu tava assistindo, eu pensei assim, recentemente lançou a série da HBO de Watchmen, eu falei, vou ver a série. Só que eu sei que a série é baseada no final do quadrinho, né? Porque o filme tem um final diferente, uma adaptação um pouco diferente. E aí eu falei, eu tenho esse toque, né? Marcelo até reclama um pouco de mim, porque se eu vou ver um negócio que tem uma referência a uma outra coisa, que é baseado em uma outra coisa, eu preciso assistir o primeiro, o que se baseia para poder ter uma noção melhor. Aí eu falei, vou ler o Watchmen, que assim, a cada 10 colecionadores de quadrinhos, a cada 10 pessoas que curtem quadrinhos, 8 no mínimo vão colocar o Watchmen no top 3 de melhores. Sim. E eu tinha aqui na minha estante, na minha coleção, e não tinha lido até então. E a minha versão é em inglês, então demorou um pouquinho, por mais que eu seja professor de inglês e que eu já esteja acostumado a ler inglês, é muito difícil, tem um vocabulário muito rebuscado, é muito difícil ler isso aqui, então eu leio devagar também, aí eu demorei um pouquinho para ler, mas eu vou resumir rapidinho do que se trata, para quem não sabe. Não vou nem resumir do que se trata, eu vou só dizer o que tem a ver com política. Isso aqui se passa nos anos 80, em 85 mais especificamente, no auge da Guerra Fria. E o que acontece, tem essa questão da Guerra Fria, daquela coisa iminente de ter um ataque nuclear. E o Dr. Manhattan, que é o ser mais overpower que foi criado nos quadrinhos, pelo que eu me lembro agora, ele é usado pelo governo americano como uma arma para se defender dessa ameaça nuclear. E, cara, ao ler isso daqui, eu comecei a voltar a estudar, assim, de certa forma, né, sobre história. Eu comecei a rever, a entender novamente um pouquinho como é que era a questão da Guerra Fria, porque eu era criança, só estudei Guerra Fria na escola para conseguir entender, né, porque eu nasci em 84, então eu vivi ali o finalzinho da Guerra Fria, que até o Muro de Berlim caiu em 90, se eu não me engano. Então eu estudei isso, apesar de ter vivido naquela época. Eu era criança, eu não entendia, não sabia nada como é que funcionava. E aí eu, revisitando aqui, lendo o quadrinho, acabei revisitando isso e entendendo de uma forma melhor como é que era real, né, essa coisa da Guerra Fria. E eu acho que todo mundo devia ler ou assistir o Watchmen, qualquer coisa, se informar sobre isso daqui. Até podia ser um jeito de professores tratarem a Guerra Fria, incentivar os alunos para conseguirem se interessar por aquilo ali. E sobre o Watchmen também, né, que faz a questão da bomba atômica, na parte japonesa dos quadrinhos tem Akira. Não sei se a maioria conhece Akira. Akira é uma representação de como seria o homem com o poder nuclear em mãos. Porque, tipo, Pode ir. foi na década de 90, acho que foi feita Akira, ou na 80. Eu acho que é finalzinho de 80. Então tem toda essa questão da bomba atômica, e Akira justamente é sobre isso, o homem com a bomba atômica. Aí a pessoa quer falar que não tem política nem no quadrinho japonês. Porque a maioria das pessoas conhece Akira, quem conhece Akira pela animação, né, pelo anime. Sim. Que é maravilhoso. Eu tenho que rever porque eu vi também há muitos anos e eu não lembro Akira. muito. Mas é baseado no mangá, que até foi relançado há pouco tempo. Vou colocar até o link aí embaixo para quem quiser comprar na Amazon. Tem do 1 ao 5, se eu não me engano, que foi lançado. O 5 foi lançado no finalzinho do ano passado, ou no início desse ano, não lembro. Os mangás, né, do Akira, que são clássicos e são utilizados são tidos como referência. Só a cena do anime que tem lá da motinha, né, foi usada em milhares, dezenas aí, no mínimo, de referências na cultura pop no geral. Então,
O Watchmen é totalmente político. O Alan Moore é um cara que é ativista até, político. Ele é um bruxo estranho, um ermitão lá. E ele foca muito nisso, ele fala muito disso. E trata de várias coisas. Tem ali a questão da homossexualidade, como é que era vista nos anos 80. Enfim, tem muita coisa que você vai imergir e aprender muito sobre aquele período histórico e cultural. E até uma coisa legal, quadrinhos como cultura, que as pessoas pensam que quadrinhos não é cultura. É uma coisa que a gente vai entrar mais a fundo também a respeito disso. Só pra concluir o que eu tava dizendo aqui, outro quadrinho do Alan Moore também, que é o V de Vingança, que também tem um filme, só que parece que o filme não é uma adaptação muito fiel ao quadrinho, que tá aqui também. Todo mundo já viu essa máscara aqui, né? Essa máscara do V de Vingança. E esse aqui eu também devo confessar que eu ainda não li o quadrinho também. Eu tenho aqui na minha estante, mas eu vou ler esse aqui em breve também, porque é outra coisa que eu quero rever o filme e eu vou ler o quadrinho também. Mas eu sei, assim, fala da questão que ele é um revolucionário, tanto que ele ficou muito famoso na época dos protestos de 2013, lá do Não é por 20 centavos, né? Sim. Que teve, os Black Blocs usavam muita máscara do V. E, cara, é totalmente político isso daqui também. Fala como é que é o nome? Como é que eu posso dizer isso? Ditadura. A palavra que eu queria não era ditadura, era autoritarismo, na verdade. Então, você vai... ele bota fogo e destrói lá, explode o parlamento britânico. Então, é porque a impressão que passa é de que quadrinho político é só pra esquerda. É só militante, é só mimimi. E é só da esquerda. E que não é. Quadrinho político é botar a Capitã Marvel lá como protagonista. Ou a Kamala Khan, como a gente já falou, né? Uma minoria aí. Ou botar os Lanternas Verdes, que agora são dois, né? Tem uma mulher negra e o cara, ele é muçulmano. Muçulmano. Você lembra qual é o nome dele, do personagem? Simon Bass. Mas quem cresceu vendo a Liga da Justiça no SBT, ele sempre foi negro. O John. O Sim. John, esse. A minha referência, tudo que eu até estranhei quando vi o Ryan branco. Reynolds, porque a minha referência sempre foi. A maioria das crianças e adolescentes dos anos 90 e 2000 cresceu conhecendo a Liga da Gente, Justiça. Pantera Negra. Como é que não pode falar de quadrinhos sem política sem falar de Pantera Negra? Mas um quadrinho também que eu não tinha citado, vou até pegar aqui, vou mostrar também. Todo mundo conhece esse, mas eu vou mostrar aqui a versão que eu tenho, que é de 87. Esse daqui é bem classicão, a capa diferente aqui que eu tenho. Esse eu ganhei de presente de um ex-aluno meu, Batman Cavaleiro das Trevas. Todo mundo conhece muito pelo filme, né, do Nolan, que não é tão fiel ao quadrinho. Na verdade, eu acho que Batman vs Superman tá mais próximo do quadrinho do que o Cavaleiro das Trevas mesmo, né, o filme. Mas a animação é muito boa também, confira a animação. É verdade. E aqui o Superman trabalha para o governo, ele é o último herói que tem assim, que ele sobrou, né? Ele é registrado, trabalha para o governo e tal. E o Batman, ele é meio anarquista, assim. Dá pra dizer isso, né? Sim. Esse daqui, se o Alan Moore tem essa pegada um pouco mais esquerdista, do que a galera vai dizer que ele é mais esquerdista, o Frank Miller, eu acho que ele navega um pouco nos dois. Porque ele mostra, é uma coisa antifascista, mas ao mesmo tempo o Frank Miller ele é muito direitista na maior parte do tempo, né, no que ele apregoa assim nos quadrinhos dele. Fica a dúvida se é de uma forma mais crítica aquilo ali ou se ele tá meio que defendendo aquele ponto de vista. Eu posso estar enganado, você mas tem o Superman do governo, praticamente. Ele virou um cão do governo. Mas pra ele, o Frank Miller, ele detesta o Superman. Então ele coloca o Superman ali como um cara bonzinho que tá errado. Tá errado de ser do governo, ele meio que se vendeu, por assim dizer, né? Não, mas ele faz muita atrocidade, o Superman, então... Ele arranca o braço do Arqueiro Verde no quadrinho do filme, se eu não me engano. Provavelmente nos dois, eu não vou lembrar do quadrinho também, que é muito tempo que eu li. Como forma de punição. Bom, então, só pra concluir o vídeo, a gente tá falando que isso é uma bobagem sem tamanho, de que o problema é o seguinte, as pessoas veem como problemas de misturar. Não mistura política com quadrinho, não tem nada a ver. Gente, mas a política tá aí o tempo todo. A política não é só... esquerda e direita, o Petralha contra os bolsonaristas. O bolsonarista, o Minion. Não é isso que é política só. Política é você falar de minorias. Política é você... de sistemas de nazistas, fascismos. Autoritarismo. É você aprender. Eu tava dizendo, no Jojo Rabbit, por exemplo, pra mim, tinha que ser o filme que os professores de história passariam pra falar sobre o nazismo. Assim, quando você aprende sobre o nazismo com 12 anos, 13 anos na escola, talvez... professores de história às vezes trazem os filmes, né, pra gente ver assim. Tinha que ser Jojo Rabbit, porque é um filme que tem uma pegada do ponto de vista de criança,
e fala do nazismo de um jeito diferente. Mas fala, a gente vê o que é o nazismo e entra lá naquela história. Podia ser usado, por exemplo, também o Watchmen. É claro que é meio pesado você mostrar pra uma criança de 12, 13 anos. Mas eu quero você pegar partes, assim, trechos e, enfim, trabalhar de um jeito mais lúdico, talvez, mas, enfim, saber trabalhar isso de uma forma pedagógica adequada para a idade, que você vai ver de um ponto de vista diferente, ver de um jeito que pode ser mais interessante, mais divertido. Você aprender sobre Guerra Fria, no caso. Você pode aprender muita coisa sobre autoritarismo, como a gente falou, com V de Vingança, com Cavaleiro das Trevas. Enfim, você lembra, já falamos de X-Men que saiu pra minoria, né? Sem falar que os quadrinhos eles mostram muito de história, e tipo, a história ela ensina muita coisa pra gente. Se você não aprender com a história, ela vai se repetir, que é o que mais fala. O objetivo de estudar história é você que aprenda que aquilo ali tá errado, que a gente já fez muita coisa errada pra não voltar a acontecer coisa parecida no futuro, que é o que tá precisando assim, estamos muito. voltando a A gente tá precisando muito hoje em dia, tá precisando muito, muito, muito. Mulher Maravilha, a representatividade também dela é importante, da Capitã Marvel e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente falou mais ou menos o que a gente falava da importância da política nos quadrinhos e que precisa ter, sim, e isso é uma idiotice sem tamanho falar que não tem que ter. Porque não tem como não ter. Os quadrinhos é uma forma de expressão artística, não é só escapista. Ela tem várias vertentes. Se você quer uma coisa mais escapista, tem. Já vi uma história do Batman contra o Predador na Floresta Amazônica, o Batman contra o Predador na Floresta Amazônica. Tipo, eu preciso explicar mais alguma coisa? Acho que precisa, porque o problema é esse. As pessoas não entendem essas referências e isso entre linhas, né? Não, tem um quadrinho que é Batman vs Predador. E se passa na Floresta Amazônica. O Batman enfrenta o Predador de soco. Não, mas o que o Felipe tá dizendo é que eu entendi da seguinte forma. Que só porque é entretenimento não pode falar de uma coisa séria e não precisa ter coisa que só fala de coisa séria. Pode ter entretenimento por entretenimento, puro. Sim. Só pra você poder ir, como eu disse, escapista. Chega lá e ler alguma coisa, relaxar e não pensar em nada. Sim, beleza, não tem problema nenhum com isso. Isso é arte, né? A arte pode não significar nada. Mas muitas vezes a arte é usada para ensinar alguma coisa, para você aprender alguma coisa e sentir alguma coisa, tirar daquilo ali uma lição. Sim. Então dá pra você fazer isso de um jeito divertido. Jojo Rabbit, por exemplo, que é engraçado, é suave e fala de uma coisa muito séria. Você pode ler os quadrinhos dos X-Men e rir, divertir, e, enfim, entender o que ele quer dizer. O Star Wars, que é ficção científica e que fala do espaço, de uma coisa totalmente fora da realidade, mas que tem lá também o ponto político a ser tratado, né? Autoritarismo e tudo mais. Porque tem o Império, né? E tem os rebeldes? Rebeldes. O nome já tá falando, né? Essa rebelde. Acho que a gente trabalhou bem o que eu queria dizer. E, enfim, não sei se ficou muito claro pra todo mundo, mas acho que já valeu a intenção. Qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente faz novos vídeos. Ou que seja, que nem eu já falei no outro vídeo também, se vocês quiserem que a gente faça de vez em quando uns podcasts, a gente pode fazer também, né? Falar sobre esse assunto de uma forma mais organizadinha, mais detalhada, talvez até. E como eu disse, os quadrinhos que eu citei podem estar aí, estão à venda na Amazon, vão estar no link também, para vocês darem uma olhada, se quiserem comprar, se interessar para comprar, vai pelo link que eu vou colocar aí, isso vai ajudar bastante. Alice, eu preciso da sua ajuda agora para fazer aquela parte que é a sua função. Oh, Deus. Vem, Alice. Senta aqui. Aparecer em todos os vídeos. Fala devagar, o que você quer falar pro pessoal? Vai. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e aperte o sininho das notificações. Muito bem. E já que a Alice apareceu aqui também, vocês... Oi? Decora. Decora? Ah, eu tenho que decorar pra falar nas próximas. Tá, eu decorei já. Já que a Alice apareceu também aqui, pra quem não conhece, visita o canal dela também, que eu vou colocar link pra vocês irem no canal dela, tá bom? Felipe, não tem uma rede social que vale a pena a gente compartilhar pra você poder mostrar seu trabalho, suas artes e tal? Eu tenho mais a minha pessoal. Você quer que eu bote aí também? Pode colocar, seguir? tem a pessoal. É aberto? Tem a pessoal e tem a de quadrinho, e tem a de desenhos, mas... Do Instagram, né? Então eu vou colocar também o link pro pessoal que quiser visitar e conhecer o trabalho do Felipe. Pra quem não viu no outro vídeo, tá aqui, ó, ganhei de presente dele. Aqui tem eu, pra quem não entendeu, né? Sou eu, a Marcela e a Alice, num formato meio X-Men, assim, do Alan Rickman. Bem legal. Então, acho que é por isso. Por hoje é isso. Por isso é hoje. Por isso é hoje, pessoal. Então tá, valeu, Felipe. Obrigado por ter participado dos vídeos aqui comigo. Eu que agradeço. A gente vai tentar fazer mais vídeos, alguma coisa parecida. Tá? Então é isso. Tchau, tchau. Valeu, gente.